programa a seguir é livre para todos os públicos. Estamos chegando, o programa Fala a Verdade, ao vivo pela TV Osasco, pela NET, Cabo NET, TV Vivo Fibra e pelo Facebook também. Você que está nos assistindo, nós vamos entrevistar hoje um candidato novo que foi eleito aqui para Osasco, candidato a vereador, o Ricardo Silva. E está aqui ao meu lado o Gurupi Martins, às sextas-feiras, sempre me acompanhando aqui. Boa tarde, Gurupi Martins. Muito boa tarde, Nilson. Muito boa tarde, meus amigos do programa Fala a Verdade. Hoje é sexta-feira, 4 de novembro de 2016. A sensação é que o ano já está terminando. Um tempo caro de poucos amigos na cidade de Osasco, capital da amizade. O programa de hoje, o nosso convidado vai responder muito à questão política, religião e tudo sobre a nossa cidade. Eu faço esse convite especial para você. Através do WhatsApp 981-420-208. Nilson, marca aí. WhatsApp 981-420-208 ou pelo Facebook. Ou pelo Facebook. Participe conosco. O Facebook é mais fácil ainda. É só fazer a pergunta ali embaixo da telinha e mandar a pergunta aqui para nós, para o candidato do PRB, eleito em Osasco, Ricardo Silva. Boa tarde, Ricardo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos os amigos do programa Fala a Verdade. Estamos aqui hoje para juntos podemos conversar a questão, né, do trabalho que realizaremos aqui na nossa cidade e também sobre o cenário político. Cara, vamos falar de você um pouco, da sua trajetória em Osasco. Você nasceu em Osasco? Não, eu nasci no Paraná, cidade de Apucarana, né, em 1978. Chegamos aqui em Osasco em meados dos anos 80, 1980, 81, e aqui ficamos, ali na Vila dos Remédios, né? E cá estamos hoje, né, durante todo esse período, permanecendo, vivendo nossa cidade de Osasco. Você chegou em 1980 na Vila dos Remédios? Isso. Minha bisavó, ela... Você estudou ali na Vila dos Remédios? Isso. Estudei ali no início, no Colégio dos Padres, né? A gente chegou a fazer até parte do ginásio, depois saímos do Colégio dos Padres, fomos estudar ali no Colégio Altenfelder, né? E ali terminamos ali o primeiro, concluímos até o segundo grau. Você está com quantos anos hoje? Hoje eu estou com 37 anos. 37 anos. Aí você foi para a igreja, para a Universal. Isso, quantos anos você está na Universal? A gente está na Igreja Universal, a gente chegou na igreja ali em 95, 94 para 95, né? Quase 20 anos. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos ali. 20 anos a gente está como obreiro na igreja, né? A gente teve a oportunidade de estar como pastor um período de 9 anos. Aí a gente saiu e estamos aí como obreiro ajudando aqui no trabalho aqui na cidade. Trabalho social que a gente já realiza em presídios, na comunidade, na madrugada, levando comida para as pessoas. Eu gostaria que você falasse mais sobre esse assunto. Que trabalho de presídios que vocês fazem? Como que é? Então, aqui em Osasco, né, nós temos o trabalho no CDP, né? Bem ali na Raposo Tavares com o Rodoanel, não é isso? Isso. Então, ali tem um trabalho tanto para os homens quanto para as mulheres. Sei. Então, todos os domingos e sábados, tem um grupo de 20 pessoas. Somente aqui da sede de Osasco, somando todo aqui o bloco, que vem alguns obreiros que ajudam aqui de Cotia, cara, vai dar em torno de 50 pessoas, que é o número de pessoas que entram ali na fila junto com os familiares para falar da palavra de Deus e a gente que entra dentro do presídio mesmo, né? Ali você tem um contato direto com as pessoas. Então, a gente tem esse trabalho tanto na ala masculina quanto na ala feminina. Tá. Aí temos também os outros trabalhos, que é hospital, que nós fazemos as visitas nos hospitais, trabalho com jovens, um trabalho também que durante esses 20 anos não tive coragem, porque para mim é muito doloroso, o trabalho do orfanato. Então a gente visita aqui o orfanato ali próximo da garagem da Urupungá ali, né? O lar do menor. E tem um outro também que a gente ajuda aqui, que já são adolescentes aqui na cidade vizinha, em Carapicuíba. E aí, período de frio, de inverno, vocês andam pela cidade distribuindo agasalho para essas pessoas que dormem na rua, sopas, não é isso? Isso. De 15 em 15 dias, a gente vai e leva para a rua o sopão, né, em média de 200 marmitas cedidas pelos próprios membros, a gente se une, né? Tem alguns empresários também que também se mobilizam e fazem esse trabalho conosco. São eles, na maioria, que fazem com que a gente consiga ter esse poder
de ajudar as pessoas na rua. Então, a gente leva a comida, levamos também a roupa, levamos coberta, roupa masculina, feminina, calçados, vestuário num todo. E ali na rua, a gente, além de dar esse alimento, dar essa roupa, a gente leva também a palavra de Deus, para que essas pessoas consigam sair desse submundo que elas vivem, até aqueles que são usuários de drogas. Nós já conseguimos praticamente, no período de um ano, até pouco, mas isso é um trabalho que é difícil você resgatar uma pessoa e restaurar a vida dela. 11 pessoas que nós temos hoje, firmes, longe da vida do passado, seja da bebida, seja do vício, e essas pessoas hoje nós conseguimos ajudá-las em que maneira? A gente vai lá, tira os documentos dela, ajudamos ela na questão da moradia, e hoje essas pessoas elas já estão trabalhando, então hoje elas têm condições próprias de andar com as próprias pernas, ou seja, elas foram integradas novamente à sociedade. Tá certo. Agora, eu queria que você comentasse sobre o Rio de Janeiro. O teu partido é o PRB, e lá foi eleito o prefeito do PRB, o senador Marcelo Crivella, que foi eleito prefeito do Rio de Janeiro, que é do seu partido. Comente um pouco para nós essa eleição. Foi surpresa para vocês ou já esperavam isso? Então, isso aí, vamos dizer assim, que foi uma semente plantada, né? Essa seria, acho que, a terceira eleição que ele disputa lá, né? E todo esse tempo, o senador veio trabalhando, veio mostrando seus projetos, veio mostrando também a intenção, né, daquilo que ele almeja em favor do povo carioca. E acho que agora, nesse ano de 2016, diante de tantas ocorrências, né, os gestores que estiveram na época do governo, com o prefeito, levaram a cidade aí numa situação, acho que muito difícil, muito delicada, até a parte da saúde. E isso, acho que abriu até um espaço para as pessoas poderem refletirem, poder pensar se, de fato, aqueles candidatos que nesse ano se candidataram seriam as melhores opções para o povo carioca. E acho que o povo acertou em escolher o Marcelo Crivella, porque ele tem mostrado aí com muitas ações e também com muita vontade aquilo que ele pretende levar para o Rio de Janeiro, que é restaurar a cidade do Rio de Janeiro, né? Questão da saúde, questão da segurança, acho que quando a prefeitura ele vai conseguir, talvez, ajudar em muitas situações ali, contornar essa violência que cada dia cresce no Rio de Janeiro. Eu acredito que ele vai ter sucesso no trabalho dele, vai ter sucesso em tudo que ele tem planejado para a cidade carioca. Ele ama aquela cidade, vive por aquela cidade, até hoje no Senado ele luta pelo Rio de Janeiro, e lá eu acho que ele vai conseguir ter êxito em tudo aquilo que ele tem planejado para o povo carioca. Tá certo. E no programa de hoje, Fala a Verdade, nós estamos recebendo o vereador eleito, Ricardo Dias. E você pode participar. Ricardo Silva. Dias, por que Ricardo Dias? É um ator de Osasco, sempre vem à mente. E através do WhatsApp 981-420-208 você pode participar. O Ricardo, a questão de religião e política. Nós já tivemos na cidade de Osasco o Gilmar, que era identificado como o candidato, o vereador da Igreja Universal. Ainda existe essa relação? Gilmar Romano, né? É o Gilmar Romano. É. Ainda existe essa figura? Você é o vereador ou você é o vereador da Igreja Universal? Gostaria que você comentasse um pouquinho política e religião. Legal. Não, a gente é vereador do povo mesmo, né? E agora eleito, a gente foi eleito com um percentual muito grande da igreja, é claro, não podemos negar isso é um fato, mas a ideia nossa, a ideia de governo, a ideia como vereador, é atender o povo de Osasco e ajudar o povo de Osasco para que essa cidade venha a crescer e se desenvolver cada vez mais. Bom, falando sobre um pouco da política versus a religião, como você colocou, a gente entende que a igreja ela tem uma parcela muito grande, né, na questão da formação do cidadão, na questão da postura do cidadão, uma influência muito forte. E a gente sabe que isso é um fato. Hoje, eu particularmente posso falar isso da vida que eu vivia, né, e daqueles que a gente consegue levar a fé, levar as pessoas a servirem a Deus. E a questão da religião fica uma coisa meio assim, difícil de comentar, porque cada um interpreta de uma maneira, mas a religião, ou a fé no Deus vivo, como a gente prega, é levar as pessoas a obedecer ao Pai, né? Se você tem um filho desobediente, você tem ali uma situação constrangedora, você tem problemas, e assim, né, muitas coisas que vai sucedendo diante dessa indisciplina. Veja assim, o povo, uma vez obedecendo a Deus, quantas melhorias a gente não teria no mundo, não é verdade? A qualidade de vida poderia com certeza aumentar, a relação
entre as pessoas seria muito melhor. Hoje em dia você vê qualquer coisa, hoje é motivo de briga. Um pisão no pé é motivo para a pessoa hoje em dia tomar um tiro. A pessoa, uma fechada no trânsito é motivo por uma briga. Então, há uma banalidade em questão à vida. E se a gente conseguir levar um pouco dessa fé para as pessoas, né, através até mesmo da política, porque hoje em dia a política ela caiu num descrédito muito grande, a ferramenta que foi direcionada ou criada para ajudar o povo, hoje em dia perdeu até o sentido, né? A minha pergunta é o seguinte, porque quando o Gilmar era vereador, ele se identificava muito como o vereador da Igreja Universal. Hoje a gente vê o Crivella eleito no Rio de Janeiro com um diálogo bem mais aberto, dando um abraço, falando que quer falar do carnaval, quer falar da Igreja Católica, da participação de tantos. E quanto naquela época, ele se identificava, por exemplo, até para votar um projeto de carnaval, ele falava que não votava, estava fora desse processo até mesmo para discutir. Então, a linha é você, o Ricardo, que vai conduzir, ou é a linha da igreja que vai conduzir o seu mandato? Então, a gente sempre tem a orientação da igreja, né? Por quê? Porque a gente sabe e entende que, muitas das vezes, o melhor para a pessoa, naquele momento, não seria o melhor que as pessoas no todo interpretam. Há uma diferença aí de pensamento. Mas a gente sempre vai estar nessa mesma linha do bispo Marcelo Crivella, né, o senador lá, né? Isso é mais aberto. Mais aberto. Vamos estar mais aberto. A gente, até nessa campanha minha, a gente teve uma postura diferente. A gente, como eu disse, uma grande parcela, os 4.778 votos que nós tivemos, até aproveito para agradecer as pessoas que confiaram e votaram em nós, foi um percentual grande da igreja, mas a gente fez um trabalho por fora, um trabalho na comunidade onde vivia, antes de ir para a igreja, outras igrejas evangélicas, até a igreja católica também, né, que nós estivemos visitando, justamente por causa dessa abertura. A gente entende que a política, a gente hoje vai fazer para todos, né? Não como uma identidade, porque essa questão de falar assim, não, é da Igreja Universal, as pessoas criam talvez uma ideia que a gente vai governar só para o povo da Igreja Universal, e a gente sabe que não é bem assim. Então já tem algum projeto preparado para o dia 1º de janeiro de 2017? Temos, a gente tem alguns projetos, a gente vê hoje em dia a questão da educação, né? Uma situação muito delicada no país, a educação hoje é o que faz os jovens ter hoje, na sua maioria, vamos colocar assim, essa indisciplina toda, né? Essa juventude que hoje em dia é tão voltada para as coisas erradas, desinteressada, muitas das vezes, pelas coisas que amanhã pode acrescer na vida deles. Hoje em dia você vê que o jovem, prematuramente, uma menina com 14 anos já é mãe, é um número muito grande de adolescentes que já são mãe. Então, tudo isso eu vejo que tem lá atrás uma culpa. Vamos dizer que existe uma parcela da educação. Então, eu tenho aí alguns projetos para a educação, sim, aqui no nosso município. Eu gostaria que você falasse aí, que a sua voz é muito mais bonita que a minha, o número do nosso WhatsApp, porque nós estamos já com perguntas aqui para fazer ao vereador. E desde já agradecendo a sua participação através do WhatsApp, então pelo Face, 981-420-208. Vou repetir, 981-420-208 é o nosso WhatsApp. Ou então pelo Facebook, algumas perguntas aqui já pelo Facebook ao vereador. A Regina Souza, final do telefone 9170, ela pergunta: como é a relação da Igreja Universal com as religiões afro? Sou do Candomblé. Regina Souza. Dona Regina, tudo bem? Então, é uma relação hoje, por exemplo, eu estive na minha campanha, visitei alguns centros, tenho amigos que são espíritas, e a nossa relação com eles são super amigáveis. A gente entende a importância da sua religião, né? E a gente, pelo menos em Osasco, acredito que o PRB, o partido, como exemplo do senador Marcelo Crivella, a gente não tem aquela questão contra, a gente respeita. Vamos saber dividir as coisas, separar as coisas. E, no caso, fico feliz pela sua pergunta e quero dizer para você que a gente vai estar junto, que você precisa, você pode contar comigo, você pode contar com o meu mandato. Pois é, você falou que a questão da educação vai ser prioridade. E a Maria Sampaio, o final 0019, desde já, muito obrigado pela sua participação, ela pergunta: o que pretende fazer na Câmara dos Vereadores, além da educação? Você falou que é o primeiro projeto.
Então, também a questão, a gente vai lutar, por exemplo, a gente vai buscar condições fora de Osasco. Por exemplo, a gente vê que a gente pode ter aqui um hospital mesmo da criança, né? A gente pode, sim, lutar para buscar recursos no Estado, ainda em Brasília, se necessário. A gente vai fazer de tudo, minha amiga, para que a gente possa trazer o melhor para a nossa cidade. Então, eu estou aqui com muita disposição, muita vontade para trabalhar, e eu não vou medir esforço para que a gente consiga, além da saúde, além da educação, para o esporte também, a gente precisa mudar a nossa cidade. Mudar em que sentido? De melhorias, né? Aperfeiçoar a questão do esporte. A gente temos ideias aqui que a gente vai colocar isso em prática, e durante o meu mandato, nas redes sociais, a gente vai fazer um trabalho que vai ser diferenciado. E você pode ter certeza que você não vai se decepcionar. Ô Nilson, antigamente não tinha tanto. Hoje um vereador fala em buscar emendas parlamentares. Você acredita que uma base forte, que é hoje o PRB, consegue trazer quanto de emendas para a cidade de Osasco? Olha, acredito que a gente pode, não consigo hoje afirmar a quantidade, mas eu te afirmo que nós temos condições de conseguir. Quantos deputados estaduais vocês têm na Assembleia? Na Assembleia nós temos hoje... Macio. Isso, nós temos seis candidatos. Ah, é forte a bancada lá. 6. Em Brasília nós temos 23. Fortíssimo. Deputados federais. Então dá para buscar uma verba significativa, isso? Sim, Tentar, a minha intenção né? é isso. A tentativa de trazer verbas, né? A gente está no primeiro mandato, mas é como eu disse, a vontade que eu tenho é muito de ajudar a nossa cidade. Então eu vou... Principalmente você que mora na Zona Norte, né? Isso. As prioridades maiores sempre estão na Zona Norte, né? Eu vejo assim, na cidade num todo, a cidade é muito grande. Então, pela a imensidão da nossa cidade, então tem muita coisa para a gente fazer. Muitas coisas para a gente conseguir, muitas coisas para se conquistar. Tá certo. E dentro desse parâmetro aí eu vou estar me envolvendo, lutando, buscando cada vez mais a condição para a gente poder avançar na nossa cidade. Olha, o vereador, tem aqui a Josefa Gomes, final do telefone 9701, aqui dando os parabéns pela Universal, eles têm um ótimo trabalho. Também o Ismael, final do telefone 7771, está falando de você, um homem de Deus na Câmara. Deus abençoe seu trabalho, já está te abençoando lá, deve ser, você pode até conhecer ele, Ismael 7771. E a pergunta aqui do Jorge Amaral, final do telefone 7197. Quem é da Igreja Universal sofre muito preconceito? Jorge Amaral. Infelizmente ainda sofre, né? Nós sofremos por quê? Porque é uma questão, vamos dizer assim, particularidade de cada pessoa. Hoje a Igreja Universal, ela mostrou e mostra para qual é o intuito da igreja, qual a intenção da igreja. Então, os trabalhos que a gente faz, com tanto carinho, com tanta dedicação e com seriedade, comprometimento com as pessoas, tem mudado o pensamento de algumas pessoas. Quando as pessoas chegam na igreja e elas vão lá e elas participam de uma reunião, elas ouvem lá a palavra de Deus, não é o que a gente acha, é o que está escrito. Então as pessoas começam a mudar a ideia. Por quê? Porque é a verdade, é como o seu programa aqui. A gente fala a verdade para as pessoas. A gente não quer que a pessoa mude o credo religioso dela. A gente quer que ela entenda a palavra e ela seja dirigida pela palavra. O que está escrito na Bíblia é o que você tem que fazer. Você fez, você vai chamar, atrair a atenção de Deus para a sua vida. Você tem uma experiência, já foi assessor de deputado, já foi assessor também de vereador na Câmara Municipal de Osasco. O seu partido, o PRB, apoiou Jorge Lapas. Qual a possibilidade do seu partido apoiar o novo prefeito? Essa resposta... Eu vou pedir licença, porque estão avisando nós que nós temos um rápido intervalo, e daqui a pouco o grupo repete a pergunta a você, enquanto isso o nosso intervalo. Vamos lá. Estamos de volta ao programa Fala a Verdade, hoje entrevistando o vereador Ricardo Silva, e eu queria só dizer a vocês, e ao próprio vereador, que a TV Osasco está satisfeito com a tua presença aqui. O Paulo Contini me mandou um recado aqui, agradecendo a sua presença, e que sempre que precisar pode voltar à TV Osasco, que nós estamos aqui à disposição, tá bom, vereador? Ok. Hoje é o seu primeiro
sua primeira participação aqui, mas vai ter várias. Aí você pode ter certeza que nós vamos sempre convidá-lo para participar Ok. aqui, tá bom? Obrigado. Ô Nilson, na pergunta no bloco anterior, fizemos a pergunta qual seria o posicionamento exatamente do PRB, que no primeiro turno, na eleição, nos 2 turnos, o partido apoiou o prefeito Jorge Lapas. E qual deve ser o posicionamento a partir de janeiro, já que quem foi eleito foi o vereador Rogério Lins? Então, nosso posicionamento agora, ao término da campanha, nós, de fato, apoiamos o prefeito Jorge Lapas, lutamos, empenhamos, né? O prefeito, para nós, foi uma grande força no município, e haja visto a expressão de voto que ele teve. E agora a gente vai estar aguardando aí a direção do partido. Possivelmente a gente possa, com certeza, estar aí apoiando agora o novo prefeito, porque a cidade agora, a partir do dia 1º de janeiro, vamos colocar assim, começa um novo ciclo, um novo trabalho, e a gente acredita nas propostas do novo prefeito, e a gente vai estar aí lutando, temos que estar lutando ao lado do prefeito Rogério Lins, para que a cidade continue caminhando. A pergunta é porque na terça-feira o deputado estadual do seu partido esteve lá se colocando praticamente, o Gilmaci, praticamente se colocando à disposição, o partido já se colocando à disposição. É a posição já oficial ou ainda está estudando, do jeito que o senhor está falando? Ainda estão estudando? Vindo fazer uma cortesia aos vereadores, porque lógico que vai ter um representante do PRB, que é o seu nome, que vai estar lá a partir de 1º de janeiro, não é isso? Isso, acredito que sim. O deputado ele tem sempre esse procedimento, né? É uma pessoa muito querida na nossa cidade, o deputado Gilmaci, então é uma pessoa muito simples e humilde. Então ele veio aqui, parabenizou o prefeito Rogério Lins pela sua eleição, pela sua vitória, e como ele faz sempre ele está à disposição para que possa cooperar com a nossa cidade. Ele é um deputado que mora aqui na cidade, vive aqui ele, seus familiares, irmãos, enfim. Então, acredito que essa posição será a posição do partido. Então, agora, o que se discute agora entre os 21 vereadores, 13 vereadores novos, é quem será o novo presidente da Câmara. Já te procuraram para conversar sobre esse assunto? Algum vereador já te procurou, mostrando interesse? Não. Ainda ninguém não nos procurou. Mas pode esperar que vai procurar. É interessante, né? Vai ser interessante agora essa postura da Câmara, né? Agora, ao término das eleições, como o pessoal fala, é a terceira eleição. Então, acredito que a gente deve escolher uma pessoa que tenha aí a experiência para que a gente possa ajudar, né, a Câmara a votar projetos que sejam de grande relevância, que venham surtir no nosso município mudanças que venham trazer melhorias para o nosso povo. Então, a minha ideia, principalmente, é essa. Tem que ser uma pessoa que tenha responsabilidade, experiência, para que possa ajudar aí a nossa cidade a evoluir. Experiência, nesse caso, ficaria o quê? Restrito aos 8 vereadores ou aos 13 os novos vereadores? Como é que seria essa experiência? Você acha que quem está entrando pela primeira vez, há possibilidade de já ser o presidente da Câmara? Aí acho que é uma coisa aí particular. A pessoa que vai se candidatar à presidência, ele tem que ter aí, acredito, não vou dizer uma noção, né? Mas tem que ter a consciência do que ele vai estar fazendo, porque é uma coisa muito séria, a gente entende que é um trabalho ali diferenciado, não é como os vereadores, é uma responsabilidade muito grande, né? E a gente vai ver o que essas pessoas que vão se candidatar para a gente poder se posicionar em relação a isso. Se houver união, Gurupi, são 13 novos. Se houver união, elege um novo. 13 contra 8. A pergunta, Nilson, reforçando a questão do PRB, que no primeiro turno apoiou Jorge Lapas, só que no segundo turno, um vereador, atual vereador Rogério Silva, não acompanhou o Jorge Lapas. Você acha que houve um racha ou acredita que há possibilidade de acompanhar e continuar juntos nesse novo processo aí? Então, essa questão do candidato Rogério, acredito que foi uma coisa particular. Eu não sei, não houve, para mim, nenhuma informação ou motivo para que ele tomasse essa atitude. Acho que essa é uma coisa particular, acredito que ele possa até passar isso para vocês com uma precisão maior, porque o partido em si, nós fomos todos com o Jorge Lapas, né? Correto. Então, essa particularidade dele, eu não sei qual motivo que isso levou ele a tomar essa atitude, mas eu acho que isso daí ele mesmo, que somente ele pode dar, porque eu mesmo não sei, e o partido também não sabe.
Ô, vereador, está chegando aqui mais pergunta através do WhatsApp. Por favor, grupo, o WhatsApp nosso. 981-420-208. WhatsApp 981-420-208. E essas perguntas que eu tenho aqui é as pessoas que estão assistindo pelo Facebook. É o caso de Rogério Linhas, da Diocese de Osasco. Como é a ligação do vereador com a Igreja Católica, principalmente a Catedral? Então, para falar a verdade, na catedral aqui de Osasco, eu não tive, até porque o tempo de campanha foi pouco, para mim pelo menos, sozinho, sem ter equipe, eu não tive oportunidade, não tive a honra de estar indo lá na igreja, né, se apresentar, conversar com o arcebispo, né, não tive essa, mas igrejas próximas da Zona Norte, sim, né, e a gente, como disse, a gente está aberto para conversar, o que o arcebispo quiser ou precisar, a gente está à disposição para ajudá-lo, bem como a igreja e toda a comunidade católica. É isso. Aqui, ó, Santa Silva, final do telefone 9991, ela está fazendo até uma crítica aqui. É porque a Igreja Universal leva sempre os bens materiais acima de tudo. Jesus era tão humilde. Então, é que eu falei, a particularidade das pessoas, o que elas entendem a respeito disso, por exemplo, como ela chegou a essa ideia, a esse ponto, é um pensamento dela, né? Fica difícil eu querer aqui, né, tentar convencê-la. Mas as coisas de Deus são muito simples. As coisas de Deus, as pessoas que leem a Bíblia, né, elas vão entender que ali é uma coisa muito simples. São nós, seres humanos, ou as religiões que colocam doutrinas, barreiras. E a questão do que ela falou a respeito das coisas materiais não é que é acima, não seria o estar acima de tudo. Não. O bem material é o melhor. O que Deus quer? Nós, o pai ou a mãe, o que o pai e a mãe querem para o seu filho? O melhor. Então, Deus é pai. Então, ele sendo pai, ele quer o melhor para nós também. Então, a gente leva as pessoas, o povo da Igreja Universal, a gente estimula as pessoas a buscarem o melhor. Né? Por quê? Porque o melhor vai mostrar a glória de Deus. Talvez a pessoa conformada com uma situação, vivendo uma situação difícil, né? As pessoas, por exemplo, nós, antes de ir para chegarmos à igreja, morava na comunidade do Marieta. E várias religiões iam lá, batiam na porta e tal. E a gente via aquelas pessoas que não mudavam nas suas vidas. Elas, como mostrar um Deus grande, né, um Deus tão poderoso, né, numa situação tão difícil? Você fala assim, poxa, meu Deus é grande, por que essa família é desunida? Ah, meu Deus, por que você não é curado? Entende? Então, são essas questões, é como o bispo ensina, uma fé inteligente. Então, não é que as coisas materiais elas estão acima das coisas, não. É que as coisas materiais fazem parte dessa vida enquanto aqui nós estivermos, para que a gente possa mostrar que o nosso Deus, de fato, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Então é isso, amiga, não interprete dessa maneira. Faça até um convite para a senhora, se a senhora estiver com disponibilidade, ir na igreja numa quarta-feira, num domingo, onde nós falamos da salvação, para que a senhora possa entender o contexto. Não, a gente vai se prolongar aqui, mas eu estou aberto também, se a senhora quiser depois, estou aberto para conversar com a senhora. E obrigado pela pergunta. O trabalho social desenvolvido pela Igreja Universal, você acha que contribuiu para o seu sucesso? Não é para o meu sucesso. O trabalho que a igreja faz é para o bem das pessoas. Né? A gente é uma formiguinha no meio de vários trabalhadores. E o que nos leva a fazer isso foi aquilo que a gente recebeu do próprio Deus. Ou seja, minha libertação, a minha conversão, a mudança que houve em mim, levou a gente a querer passar isso para as pessoas. Né? Então a gente passa a ser um contribuinte, como a gente fala, na obra de Deus. Né? Aquelas pessoas que um dia foram libertas, que passaram de fato na sua vida uma dificuldade, viveram ali entre ali o abismo. Então essas pessoas sabem de onde elas vieram. Então elas falam com propriedade, elas sabem dizer quem é o Deus dela, o que Deus fez. Aquelas pessoas que foram curadas de câncer, AIDS, diabetes, viviam ali, como diz, sob remédios a vida inteira, controlada. Essas pessoas que foram libertas disso, de uma perturbação, enfim, essas pessoas sabem dizer. Então, a gente só é uma formiguinha, ajuda nesse trabalho. O sucesso mesmo é de Deus. O sucesso, toda a honra e glória é para Deus. Nós estamos no programa Fala a Verdade, recebendo o vereador eleito Ricardo Silva. E através do WhatsApp 981-420-208, você pode participar. Faça igual a Clotilde Soares, o final do 2192. O Clotilde, muito obrigado pela sua participação. Ela fala, gosto muito do Edir Macedo, sou fã dele.
O que você acha? Você conhece ele, melhor dizendo? Não. A pergunta é da Clotilde. Pessoalmente, não. Nós, como todas as pessoas, estamos ali na reunião, né? Um dia que ele faz a reunião, por exemplo, no Templo de Salomão, eu estou lá como a senhora está também lá, tá? Agradeço pela pergunta. Eu não conheço ele. E o bispo também, como a gente tem ele como líder, mas não há nenhuma posição que nós venhamos reconhecê-lo como um Deus, não. Ele é uma pessoa, apenas uma ferramenta. Assim como você é uma ferramenta aqui no trabalho, uma pessoa profissional como você é, uma pessoa de bem, então a gente também é uma ferramenta, o bispo também é uma ferramenta para que a gente possa levar as pessoas à verdade, conhecer a vontade de Deus e viver agradando a Deus. O Edir Macedo é a figura principal da Igreja Universal, mas existe um braço político dentro da igreja ou não? Por exemplo, o PRB seria esse braço direito? Então, o partido em si não é o braço direito. O partido ele apenas colabora para que todas as questões políticas a gente possa ter ali um suporte para poder ajudar no trabalho, né? Não seria um braço, não. O partido não foi criado com esse intuito. O partido foi para ajudar o Brasil, né? A gente sabe do descrédito que hoje a política ela trouxe para todos os brasileiros, né? Nessa eleição teve muitas pessoas que deixaram de votar, as pessoas não estão se importando com isso, então a gente veio para tentar resgatar esse valor e mostrar com o nosso trabalho um diferencial. É isso. Parabéns, Ricardo Silva. Gostei da sua campanha, Deus te abençoe. Foi Cacilda Lopes, no final do telefone 7191, que mandou essa mensagem para você. Obrigado, Cacilda, por estar participando do nosso programa. E obrigado. O Geise Alá, final do telefone 0092, pergunta, você já esclareceu, mas eu vou fazer a pergunta. Ricardo Silva, você estava com o pastor Marcos Arruda na campanha? Não, nós não estivemos com o pastor Marcos Arruda. Nos conhecemos, somos amigos, isso há muitos anos, né? Desde a época da gestão do vereador Gilmar Romano, temos uma amizade, mas não estava com ele. Não é também, não está, não é por algum tipo de problema, não. Nada disso. Começa-se a eleição, tem ali as suas coligações, e ali você toca. Então, a gente, se pudéssemos estar, estaria também sem problema algum. A gente não tem nenhum problema em si. Agradeço a pergunta. Então, aí, sobre o Marcos Arruda, ontem eu estive em Araçariguama e ele foi escolhido lá pela a prefeita eleita Lilia Aimar. Ele vai ser o secretário de Finanças da cidade de Araçariguama. Você que mandou aqui uma pergunta sobre ele, Marcos Arruda, e agora ele está indo lá para Araçariguama, vai ser secretário lá. E tem mais gente de Osasco em Araçariguama? Tem sim. Quem é? O Eudes Hipólito, da TV Cidade, vai ser o secretário de comunicação lá. Eudes Ricardo Console Hipólito. Então, são 2 membros da nossa cidade, isso, ajudando a cidade de Araçariguama. Estão pertinho da gente aqui. Nilson, através do WhatsApp 981420208, você participa. E hoje no programa Fala a Verdade, nós estamos recebendo o vereador eleito Ricardo Silva. Deixa eu fazer uma pergunta para ele que você não fez, mas eu quero fazer. Qual a maior prioridade para o vereador na Câmara, assim que assumir tomar posse, para Osasco? O que você acha? Você vai achar a saúde para tomar providência, educação? O que você vai tentar melhorar lá, cobrando do prefeito? Então, seria a questão da educação. A educação, acho que é a prioridade para a nossa cidade, como também para todo o Brasil, porque é triste você ver os jovens hoje na maneira que estão. As coisas caminham como estão caminhando. As pessoas que nos assistem, elas sabem. Hoje em dia, como é conviver numa sociedade com tantos jovens, às vezes sem uma perspectiva de vida, sem uma orientação de paz, sem uma postura na nossa cidade. Isso cria conflitos, isso torna-se um mundo mais triste, difícil, a criminalidade aumentando, né? E a nossa expectativa é que a gente consiga, através da educação, aí, uma ferramenta para poder começar uma mudança. A gente sabe que isso é médio e longo prazo, mas quem sabe se a gente plantar agora, né, os futuros da nossa cidade possa ser ainda melhor, ou possa ser até exemplo para as outras cidades de São Paulo como do Brasil. E a questão, os vereadores acabam tendo uma extensão, um gabinete de extensão. Você pretende montar esse gabinete para atender a Zona Norte, a Zona Sul? Sempre que tem um representante da Zona Norte, o cara abre a bandeira e fala assim, eu estou da Zona Norte da nossa cidade. Existe essa identidade também? Olha, a gente está estudando isso, mas muitas pessoas também fizeram essa mesma pergunta que você me fez, e a princípio eu não tenho essa ideia.
que a ideia que eu tenho é de estar sempre na rua com as pessoas, né? Acho que o povo sente essa carência, a falta do seu representante. O que as pessoas têm hoje na mente delas é o seguinte: acabou a eleição, todo mundo vai embora, só volta daqui 4 anos. E eu, particularmente, tenho como princípio mudar, tirar essa ideia da cabeça das pessoas. Então, da onde ali, todas as pessoas que a gente conversou, das comunidades, a gente vai estar ali sempre, para poder fazer uma mudança, ter uma postura diferente. Porque a gente sabe que o povo hoje está muito desacreditado, mas eu quero, dentro disso, pedir para que as pessoas acompanhem a política. O nosso povo tem que acompanhar a política. As pessoas na rua, durante esse período de campanha, a gente vê quão distante as pessoas são da política. O que elas têm é uma ideia. Começou a campanha, se alguém fala assim, olha, o candidato A não presta. Não é que o candidato A não presta, as pessoas vão por aquilo que elas ouvem, né? Aí se você entra numa nova empresa ou na sua rua muda um vizinho novo, e as pessoas criam aquela imagem negativa, ou não conversa com ele que ele não presta. E não é verdade. Um dia que você vai lá conversar com aquela pessoa, isso acontece muito nas empresas, ou quem muda de rua, tem uma mudança de moradia, chega ali na rua, uma pessoa nova, e as pessoas criticam. Mas um dado dia que você vai conversar com ela, você vê que não é nada daquilo. Então você tinha uma má impressão por não conhecer, por não buscar informações, por não apurar. E assim também a política. Existem políticos bons e existem políticos maus. Estamos ouvindo um fundo musical aí, avisando Exatamente. Assim, estamos encerrando o programa, então eu gostaria de pedir ao vereador Ricardo Silva as considerações finais a ele. Eu quero agradecer, né, as pessoas que estão acompanhando a programação aqui do programa Fala a Verdade, as pessoas que têm acompanhado o nosso trabalho. Quero dizer que vocês continuem, porque vocês não vão se decepcionar, nós vamos trabalhar por vocês, vamos estar com vocês, e quero que você busque sempre estar por dentro da política, se informando, sabendo como ocorre, o que está ocorrendo na nossa cidade, para que você amanhã não seja vítima daqueles que querem comprar o seu voto, daqueles que querem enganar, ludibriar você como eleitor, tá certo? Porque assim a gente vai conseguir fazer com que a nossa cidade ande cada vez mais para frente. Ainda temos tempo, mais um minutinho, só para fazer. Você acha que houve alguns problemas nessa campanha de compra de voto em Osasco? Você chegou a ficar sabendo de alguém que... Não soube, mas a gente sabe que sempre existe o momento de especulação. Chegou a época da eleição, então todo mundo é bom, todo mundo é santo, todo mundo vai fazer de tudo, e o nosso povo, infelizmente, cai nisso, né? Até um dia antes da eleição, a gente estava lendo sobre a história do Brasil e a colonização. Lá a história dizia que os portugueses eles ludibriavam os índios, né? Os índios vinham, né? O português apresentava um apetrecho, um espelho, por exemplo, e os índios compravam, traziam sacas de mandioca, sacas de café, por uma troca simples de um espelho, né? E o que a gente entende que depois de 500 anos de Brasil, essa maldição continua. Só mudaram-se os personagens. Então, é por isso que o Brasil, talvez ainda hoje, seja o país de terceiro mundo. Tá certo. Vamos encerrando então, Gurupi? Pois é, e agradecendo a sua participação. Muito obrigado ao Ricardo e obrigado a você. Estaremos na próxima sexta-feira, se Deus quiser. Agradecer a presença aqui do vereador e dizer que a TV Osasco está de portas abertas. Aí, o vereador, viu? Se precisar, é só entrar em contato conosco, estamos à disposição. Vai ser convidado várias vezes para o nosso programa e outros programas que a TV Osasco tem aqui, tá bom? Obrigado. Desejar boa sorte no seu mandato lá na Câmara, ok? Nós vamos encerrando por aqui. Nós voltamos na quarta-feira, se Deus quiser, com um novo Fala a Verdade. Bom final de semana a todos. Fiquem com Deus.